E aí, galera do Solução, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o primeiro ano e o conteúdo Núcleo Celular, aula 1. Amores, o que aconteceu? A gente viu vimos muito da citologia, membrana plasmática, todas as organelas, suas funções. Vocês vão ver que aí no finalzinho da apostila 2 ainda tinha um pouco de aporte energético, que é a parte de respiração celular e fotossíntese, e a gente deu uma faladinha lá no início do ano e que depois a gente vai aprofundar com o tempo em outras situações, tá? Como a gente tá nesse modelo aqui de aula online, a gente tem que priorizar aquilo que vai ser importante para ti no primeiro ano, e é isso que a gente vai fazer. Depois, quando a gente voltar no presencial, a gente fala dos detalhezinhos. Isso que está aqui está na apostila 3, que inclusive você sabe que pode pegar lá na escola, segunda, quarta-feira, depois a gente passa ali nos grupos direitinho como é que a secretaria está funcionando para vocês pegarem a de vocês. Mas, de todo modo, vamos acompanhando por aqui, copia no teu caderno as principais anotações para tu ficar ligado, beleza? Então, o que eu fiz? Eu baixei aqui a minha versão online e eu vou ir projetando, e aquelas coisas para tu acompanhando a tua apostila e aquelas coisas que são fundamentais eu vou pro quadrinho, beleza? Aí tu vai destacando, escrevendo nas tuas anotações as coisas que são importantes. Então, olha só, núcleo celular com pássaros ali, bem felizes. E aí é só aqui, ó, ele fala, ó, o que a gente vai ver? Núcleo interfásico eucariótico, os cromossomos, a síntese proteica, que a gente não viu ainda, ciclo celular e biotecnologia, o que a gente vai ver nesse capítulo. Não tudo nesses vídeos agora, né? A gente vai indo aos pouquinhos. Então, meus amores, vamos primeiro aqui, ó, no que é um núcleo interfásico. Aí tem os textos e falando das primeiras experiências com o núcleo, super bom, leia, aproveite aí a tua apostila que é cheia de coisas boas, mas principalmente ali, ó, núcleo interfásico. A palavra núcleo vem da origem latina, que significa caroço, porque as primeiras visualizações que se fizeram numa célula pareciam um carocinho mesmo, né? E a gente sabe, tu já sabe, a gente estudou muito bem que existe dois tipos de células, aquelas com núcleo aparente individualizado, que é a célula eucariótica, que é aquela que tem a membrana nuclear, que se chama carioteca, que a gente comparava que é aquela habilidade da pessoa que sabe fazer um bom ovo frito sem romper a gema. Claro que uma célula e um ovo não tem nada a ver, mas é anatomicamente parecido. E aquela membrana que individualiza um núcleo se chama carioteca. As células mais desenvolvidas são eucariontes por possuir a carioteca e núcleo individualizado. As células do reino Monera, que são das bactérias e algas azuis, são procariontes porque sim tem material genético, sim tem o núcleo, mas não é um núcleo individualizado. Então elas são consideradas procariontes, um núcleo disperso no citoplasma. Como não é um núcleo perfeito, com todas as estruturas que a gente vai ver aqui, a gente chama de um tipo de nucleoide, como a gente chama esse núcleo que não tem todas as estruturas, mas o principal, que é o material genético, está presente. O núcleo interfásico é uma estrutura celular que comanda as atividades. E o que a gente tem que saber? No futuro a gente vai estudar a mitose e a meiose, que são os processos de divisão celular. E a intérfase é um momento que acontece antes da divisão celular, que é quando a gente encontra o núcleo dessa forma, nesse formato que a gente está vendo. Quando a célula está se dividindo, esse núcleo vai mudar seu formato, suas estruturas. Então, quando se fala núcleo interfásico, é o núcleo comum, núcleo normal, que são os momentos antes da divisão celular. Depois que a gente vai para a divisão celular, ele fica de outra forma, beleza? Aí, antes da gente falar das partes do núcleo, tu vai ver que aqui na tua apostila, tu vai ler bonitinho, existe a forma e o número de núcleo. Isso vai variar conforme o tipo de célula. Por exemplo, sabia que existem células anucleadas? Tipo as hemácias, que elas não possuem núcleo. Por elas não possuírem núcleo, elas vão ter um tempo de vida bastante curto, e por isso que a gente pode doar hemácias, porque a gente está sempre produzindo sangue, né? As hemácias são células sanguíneas. A gente pode doar sangue porque a nossa medula óssea, que é o local onde é produzida essas células, está sempre produzindo mais, porque elas têm um tempo de vida muito curto, e a função delas é carregar o oxigênio, que a gente viu lá quando estudou os sais minerais do ferro. Então, por isso que não é tão importante que ela tenha um núcleo, porque ela tem um tempo de
de vida bastante curto. Existem outras células, como aqui, por exemplo, os leucócitos, que é um tipo das células de defesa, que não vai ter um núcleo perfeito esférico. Ela vai ter um formato aqui, ó, a gente tem vários tipos de leucócitos, que são considerados os glóbulos brancos. O nosso corpo não confunda. Anticorpo, que a gente tem ouvido falar bastante, a proteína produzida por um tipo de glóbulo branco, por um tipo de leucócitos, linfócitos, tá? Anticorpo é uma proteína, não é uma célula. Mas existem vários tipos de leucócitos, ou seja, dessas células do sistema de defesa, e a gente reconhece o tipo de leucócito segundo o formato do núcleo. Tem uns que são assim bifurcados, tem outros que têm 3 divisões, tem outros que é uma bolinha perfeita, assim é fácil de ver. Outra coisa, existem células, ali tá mostrando um corte na transversal, mas eu sabia que a célula muscular, ela é extremamente comprida. Por exemplo, tu tem o teu bíceps, as fibras musculares, que são células musculares, elas são compridas, mas muito finas. E como elas são compridas e muito finas, também não é possível ver no microscópio, elas vão ser polinucleadas, elas vão ter vários núcleos e todos periféricos, ok? Então, quando a gente olha no microscópio, a gente só enxerga os núcleozinhos, para a gente tá vendo várias células, mas a gente tá vendo uma só. Aqui na fotografia é como se tivesse feito esse corte e mostrando os núcleozinhos aqui, ó, na volta, ok? Então, as células musculares são polinucleadas. Muitas células, o núcleo vai acompanhar o formato, outras nem tanto, ó. Vamos dar um passeio aqui, ver se aparece outra figurinha. Aqui tá mostrando, por exemplo, um exemplo de protozoários. Tem um protozoário que se chama paramécio, que um mesmo ser vivo, ele é unicelular, um mesmo ser vivo tem 2 núcleos, o macronúcleo e o micronúcleo, com funções distintas aí, tá? Então vai ter vários tipos. Aqui tá mostrando como que acontece, tem algumas algas, alguns fungos que vão ter o núcleo apenas na base, né? Mas isso é o tipo de regeneração que depois a gente vai ver. E as funções, é isso que a gente tem que pensar. O núcleo, galera, vai conter um material genético. O material genético é o DNA. E qual é a função principal do DNA? A função principal, tu vai me dizer, é hereditariedade genética, tem a função de passar os genes adiante. Então vamos parar e vamos pensar, e tu já sabe mais ou menos disso quando a gente lá estudou o DNA. Quais são as 2 palavras que eu tenho tatuadas no meu corpo? Proteína e glicose. Glicose porque é o alimento da célula, todo ser vivo é feito de células, então precisa de glicose, precisa se alimentar, e os nossos nutrientes, a gente está sempre buscando a glicose neles para alimentação. É para gerar energia para a célula se manter viva. E a proteína, por que está tatuada? Porque a proteína é o tijolo da célula, é o que forma as estruturas básicas, é o que faz os componentes fundamentais da célula. É como se a célula fosse uma casa e tu não consegue construir uma casa sem tijolos. Os móveis de dentro da casa seriam feitos de tijolos. Tudo dentro da casa é feito de proteínas. As proteínas, além de fazer a função de formar a célula e as estruturas que compõem, as proteínas também, elas são enzimas que fazem a célula funcionar, são mecanismos de funcionamento. Então, sabendo que proteína é o tijolo da célula e é fundamental para a célula funcionar, eu sei que o quê? O material genético, que é o DNA, que está dentro do núcleo, tem a função, anota aí, tem a função de comandar a produção de proteínas. É ele que vai dizer, ó, a minha célula precisa de tal e tal proteína, essa célula vai ser formada, eu vou me dividir, eu tenho que produzir mais material, mais proteína. Quem que faz essa produção? O teu DNA que está no núcleo. Então, o núcleo celular comanda tudo através da produção das proteínas, e essas proteínas vão fazer a célula ser do jeito que ela é e funcionar do jeito que ela funciona. Anota isso, que isso é uma das grandes verdades da biologia, que poucas vezes a gente ouve falar de maneira tão clara, e que se tu entende, tudo vai ficar mais claro no futuro. A gente acha que proteína é só aquilo que a gente come quando quer ficar fortinho. Não, proteína é tudo. Proteína é célula, e o material genético é super importante, porque é ele que comanda a produção, e por isso que nesse capítulo a gente vai estudar a síntese proteica, a produção de proteínas, ok? Entendeu? Importante. Então, o material genético faz a gente ser como a gente é, porque ele faz as nossas proteínas serem como é. Por exemplo, vocês estão vendo que meu cabelo é preto?
É porque a proteína que forma a célula do meu cabelo tem essa cor. Quem mandou ser dessa cor, essa proteína? O DNA que eu carrego nas minhas células. O meu olho é castanho porque a proteína que forma a minha célula tem essa cor. Quem mandou essa proteína ser dessa cor? O DNA que eu carrego nas minhas células dentro do meu núcleo. Então a gente tem que saber essa função principal do núcleo, comandar a célula através do material genético que comanda a produção de proteínas. Anotou isso daí? Então pausa, volta e anota, porque é importante não só para a prova, é importante para tudo na biologia, tá? E agora, meus amores, a gente vai falar daquela parte que eu falei 2 vezes já nas aulas do Zoom e agora eu vou falar de novo. Essa parte que é a estrutura básica nuclear, a estrutura básica do núcleo. Mas como eu já fiz esse videozinho de 10 minutos falando um pouquinho, então eu vou deixar o outro vídeo com as partes do núcleo. E vamos que vamos. E é isso aí. E essa parte é muito fácil, tu vai dominar. E é uma das partes mais importantes da biologia. Se tem essa aula bonitinha aqui, quando chegar no terceirão, tu vai sambar na cara do vestibular. Beijo!